Salve informados, salve informadas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no EstádioCast com as principais notícias do futebol do mundo. E hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, eu vou falar da rodada do Brasileirão que a gente teve, os jogos, fazendo uma passada rápida ali nos resultados, falando jogo a jogo, e alguns placares surpreendentes, aliás, teve até goleada histórica nesta rodada. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma lembrança ao eterno rei do futebol, Pelé, que faria hoje 83 anos, o maior jogador de todos os tempos, um jogador que inspirou milhões de jogadores a seguirem na profissão do futebol, ele que ficará marcado para sempre na história, acho que não só dos brasileiros, mas em todos que amam o futebol, o único jogador a ser tricampeão mundial com a seleção brasileira, artilharias em várias competições diferentes, um jogador incrível, que jamais será esquecido, o eterno rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E aproveitando que estou falando do rei Pelé neste vídeo, lá no Fita Futebolística eu vou lançar um vídeo na quarta-feira sobre os feitos históricos de Rei Pelé no futebol. Então fiquem atentos que toda quarta e sexta tem vídeos lá no canal do Fita. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva com as principais histórias e curiosidades do futebol. Então fiquem atentos que nesta quarta o tema será Pelé, meus amigos. A 28ª rodada do Brasileirão foi muito movimentada, meus amigos. Jogos surpreendentes, resultados conquistados ali no último segundo. Iniciamos a rodada com o confronto entre Cuiabá e Goiás, que acabou empatado em 1-1. Uma partida colocada até certo ponto para o desespero do Goiás, que luta contra o rebaixamento. O Cuiabá já chega mais na parte de cima da tabela. E quem sabe o Dourado não belisca uma vaga na Liberta, né? Não custa sonhar, né? Também tivemos uma goleada do São Paulo em diante do Grêmio por 3-0, com destaque para James Rodrigues, que está jogando demais, meus amigos. O craque colombiano fez uma grande partida contra o tricolor gaúcho de Luis Soares. O Luizito acabou não fazendo um bom jogo, o coletivo também não ajudou, o São Paulo triturou o Grêmio. Morumbi, com mais de 45 mil pessoas, fizeram toda a festa do São Paulo e uma goleada mais do que justa. O 3-0 até saiu barato para o Grêmio, perto do que poderia ter sido o jogo. Era para o São Paulo ter feito mais gols. O goleiro Grando do Grêmio até que salvou bastante, evitou uma derrota até maior, e o São Paulo do Dorival voltou a jogar bem. O futebol que ficou muito conhecido na Copa do Brasil deste ano, que o São Paulo foi o grande campeão, e já começa a pensar na próxima temporada. O São Paulo, é claro que quer atingir os 45 pontos, e quer evitar a briga contra o rebaixamento contra outras equipes que estão num bolo bem grande ali de 7 times que estão brigando para não cair. Já o Grêmio visa uma vaga na Libertadores, já abriu mão da disputa do título, tem a crise com o Renato Gaúcho, e existem até especulações de que ele não fique no Grêmio até o final do Brasileirão, de que ele saia até antes, ou caso ele fique, ele não fique no Grêmio ano que vem. Enfim, são especulações do futebol, vamos vendo como é que as coisas ficam. Tivemos outro confronto de tricolores entre Bahia e Fortaleza, 2-0 Bahia. É o cenismo, meus amigos. Rogério Ceni vai achando peças que façam a diferença no time do Bahia. Biel tá jogando muita bola, quando não faz gol dá assistência. É impressionante o que o camisa 10 do Bahia vem fazendo no campeonato. Se bem que o Fortaleza teve mais volume de jogo do que o Bahia. Apesar de que o foco do Fortaleza, vamos e convenhamos, já está na final da Sul-Americana, que é no dia 28. Já no sábado, contra o LDU, no Uruguai. Então acho que o foco do Fortaleza fica mais em como vai ser essa inédita disputa de título da Sul-Americana. Já o do Bahia é a fuga contra o rebaixamento, vem fazendo o dever de casa até o momento. Venceu 2-0 e segue firme e forte com o Rogério Ceni no comando. Como eu disse, é o cenismo. E um outro jogo da rodada foi Botafogo e Atlético Paranaense, na qual o Fogão abre o placar com o Tiquinho, o Pablo empata a partida, deu erro, deu problema no VAR, depois ficou sem energia, o jogo teve que terminar outro dia, olha. Uma confusão imensa nesta partida. Vimos um time do Botafogo que começa bem no jogo, depois perde o ritmo, algo que tem que ser acertado caso o time queira ser campeão brasileiro. Do lado do Atlético é a briga por uma vaga na Libertadores de forma direta, sem precisar passar pela fase de playoffs. Vamos ver como é que as coisas ficam ao longo do campeonato. O Botafogo tem que ficar de olho no Bragantino e no Flamengo. O Braga venceu essa rodada, bateu o Fluminense por 1-0, gol de pênalti do Sacha. Tem que ficar de olho, meu. O Braga vem com tudo para tentar um título inédito no Campeonato Brasileiro. O time que vem fazendo bons jogos é um time até pouco falado pela imprensa. O Pedro Caixinha vem encontrando bons jogadores para fazer o ritmo de jogo do Bragantino rodar, como Matheus Fernandes, Eric Ramírez. O Juninho Capixaba é um grande destaque do time, também o lateral esquerdo faz bons jogos. Olho no Bragantino, meus amigos, os caras estão chegando. E aproveitando que falei do Flamengo, acabei não fazendo vídeo para falar da estreia de Tite contra o Cruzeiro. Ele fez uma boa estreia, uma estreia segura, uma estreia tranquila. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Contra o Vasco já teve mais perigos. O time do Vasco jogou muito bem esse clássico. Foi um time de muito volume. Destaques para Paulinho, Payet, Verratti.
Um time que melhorou bastante com o Ramon Dias, porém o Flamengo apresentou um bom futebol com o Tite para poder fazer o resultado. Gerson fez o gol da vitória, decretou a vitória rubro-negra no Clássico dos Milhões. E assim, o Tite no discurso disse que não ia brigar por título. São 9 pontos atrás do Botafogo, faltam 10 jogos para acabar o campeonato. Temos muitas emoções pela frente, meus amigos. Será que o Flamengo vai abrir mão do título desta maneira, só apenas 9 pontos? E 10 jogos ali? Vamos ver. Acho que o time do Flamengo ainda assim pode dar um susto no Botafogo. Mas é aquilo, depende do ritmo de um, depende dos resultados de outro. É o Brasileirão, meus amigos, é muito equilibrado. E o primeiro clássico mineiro da história da Arena do Galo, que o Cruzeiro saiu vencedor, gol contra do Gemerson, teve a infelicidade de cabecear contra o próprio Patrimônio. Até mesmo isso acabou sendo bem discutido na imprensa mineira, né, da falta de atenção do zagueiro na hora de cabecear, acabou marcando contra. E é claro, todo aquele clima de clássico, a Arena do Galo lotada, a pressão que existia por ser o primeiro grande clássico mineiro dentro do estádio. Aí todo esse clima de tensão acabou resultando na vitória do Cruzeiro, que nessa semana teve uma crise com o Ronaldo, dando entrevista a respeito do apoio da torcida no momento difícil que o Cruzeiro vem passando. Eles vêm sendo muito cobrados por erros administrativos. Muitos torcedores vêm criticando a gestão Ronaldo, a era Ronaldo que não ganha clássicos, a era Ronaldo que não traz título, mas é todo um trabalho de reconstrução que vem sendo feito no Cruzeiro. Ele até cobrou mais confiança do torcedor de que apoia o time, o momento é difícil. Bom, a vitória no Clássico dá uma amenizada para o Cruzeiro, que briga contra o rebaixamento, uma briga séria. Já o Galo tenta uma vaga na Libertadores, que vai ficando distante, já que o time não teve um bom desempenho no Clássico, mas ainda está na luta. Tem chance de se classificar para a Liberta. Quer tentar uma vaga direta, óbvio, mas ignorar o desempenho. O Filipão tem que ajustar o time do Galo em algumas coisas, para que não fique pendente no campeonato e para que não pegue apenas uma vaga nos playoffs da Liberta. E no dia anterior, da data que seria do aniversário do Rei Pelé, o Internacional mete uma goleada de 7-1 no Santos, meus amigos. Placar digno de Brasil e Alemanha. Um jogo que o Inter, assim, praticamente fez tudo o que queria. Dominava a hora que queria, chutava gol na hora que queria, uma defesa fraca do Santos, vendo a bola passar o tempo todo sem poder fazer nada. Na verdade, não só sem poder fazer nada. Um desempenho péssimo de muitos jogadores. Isso foi muito criticado. Muitos jogadores que não acertavam marcação, erros de passe, distrações. O time do Inter totalmente ligado no 220 o jogo todo. E os destaques que eu faço do time colorado. O do Wanderson, que fez uma partidaça, jogou demais. Alan Patrick, esse cara tá jogando muito no Inter. Fez a lei do ex, um golaço de cobertura contra o Vladimir. O time do Inter que acabou jogando muito bem, envolveu muito bem o Santos. Né? Só no primeiro tempo foram 4 gols. Maurício jogando bem, Johnny fazendo um bom jogo, René passando o tempo todo pela lateral esquerda como queria. Um time do Inter que briga também para não cair, está nesse bolo dos grandes que estão correndo esse risco, mas fez uma excelente partida. Acho que o melhor jogo do Inter nos últimos anos. Um 7-1 contra o Santos, totalmente enfraquecido. Também briga para não cair, está numa briga forte contra o rebaixamento. Eu posso até fazer um levantamento bem rápido de como fica a situação de cada time. Enfim, vamos ver. A briga do Santos é séria, corre sérios riscos de cair para a segunda divisão. O Inter vai ficando cada vez mais perto de alcançar os tão sonhados 45 pontos. Era o pior ataque do campeonato, agora não é mais, após os 7 gols. Olho aberto, hein, Santos? 10 gols sofridos em 2 jogos seguidos. Marcelo Fernandes tem que arrumar a casa e ver o psicológico da galera. Muitos erros de administração, conforme falei, do atual presidente do Santos, em contratações, chegadas e saídas de técnicos, enfim, uma bagunça total e a cartilha do rebaixamento. O Santos tem que ficar de olho. O Palmeiras voltou a vencer no campeonato, no jogo contra o Coritiba, fora de casa. Time do Coxa que já está entregue, convenhamos, não tem mais o que ser feito. É um time que não vence em casa. Perdeu na rodada anterior por 3-0 contra o Cuiabá. Uma goleada acachapante sofrida pelo Coxa. No jogo contra o Palmeiras, o time comandado por Abel Ferreira buscou a reerguida no campeonato. Afinal, 4 partidas seguidas sem vencer, 4 derrotas consecutivas no Brasileiro. Momento caótico e turbulento. De uma diretoria confusa da Leila Pereira. Fala mal do próprio clube que ela dirige. Enfim, das crises internas do Palmeiras. É um negócio difícil. Já o Abel Ferreira fica mais aliviado, os jogadores também ficam mais calmos. O Mike fez uma excelente partida, Piqueres jogando muito, fazendo gol. A bola aérea do Palmeiras volta a funcionar com o cruzamento de Veiga para Gomes. As coisas se acertando aos poucos, porém ainda é algo muito sério a ser visto, né? O olho do furacão que se encontra o Palmeiras nessa parte mais administrativa. Tudo causado porque a Leila Pereira acabou dizendo naquela coletiva sobre
ter salvado o time, que não foi por conta própria, que ficou na Série A. Assim, palavras fortes a respeito até da instituição, que não agrada nem um pouco a torcida, que, assim, não tá nem um pouco legal o clima entre Leila e os torcedores. Já o Coxa, como eu falei, tá realmente entregue, não tem mais o que ser feito pelo Curitiba. É um time que caminha passos largos para mais um rebaixamento nessa história. É uma pena. E o último jogo que fala aqui no vídeo foi entre Corinthians e América Mineiro. Uma chuva de críticas em cima da diretoria do Corinthians. O Duílio vem fazendo uma péssima gestão. É um presidente que termina sem ganhar títulos com o Corinthians. Em 35 anos isso não acontecia. Volta a acontecer no time do Parque São Jorge. Fez uma partida fraca contra um lanterna América Mineiro, sendo que o empate saiu no último segundo. E isso acabou sendo de forma vergonhosa para a maioria da torcida corintiana. Empatar com o time do América, que é fraquíssimo no campeonato, faz péssimos jogos, seja mandante, seja visitante. O Corinthians não fez uma boa partida, deixa o torcedor preocupado em relação à zona do perigo, à zona de rebaixamento, que fica cada vez mais perto. Tem um jogo muito complicado contra o Santos no final de semana, que é um candidato direto contra o rebaixamento, é o clássico do desespero, como muitos estão falando, e também como eu vejo, é um clássico bem complicado que vai ter pela frente, então prepare as emoções. Fora que antes tem um jogo contra o Cuiabá, fora de casa, o Santos joga contra o Coritiba, em casa, na Vila Belmiro, de olho nos dois times que estão correndo sérios riscos de rebaixamento. Aí vou até fazer um levantamento bem rápido da rodada aqui para poder discutir com vocês como é que fica essa bagunça da rodada, quem fica, quem vai. Fechou? Vou pegar aqui a tabela para a gente poder discutir. A gente tem o Botafogo líder com 59 pontos, né? A distância diminuiu para 7 do Bragantino, que está em segundo com 52. Vai ficando perigoso, o Botafogo tem que começar a dar uma resposta melhor ao torcedor, tem que tem que vencer, na verdade. O Botafogo tem que engrenar uma sequência de vitórias boas para aumentar mais a gordura para o título, né? Por enquanto se a gente for colocar nas contas umas 3 rodadas de vantagem, o que para o campeonato se diminui, faltam 7 para o Botafogo. Então, não pode dar esse vacilo de empatar em casa, se quiser ser campeão. O Bragantino é uma surpresa boa do campeonato, vem brigando pelo título também. O Flamengo do Tite é uma surpresa ótima, já com 2 vitórias seguidas contra o Cruzeiro fora de casa, vence o Clássico dos Milhões contra o Vasco. O Tite disse que não vai brigar pelo título, 9 pontos. Tá aí, o campeonato está aberto, vamos ver. Aí em seguida o Palmeiras no 4º lugar com 47 pontos, briga seguida por uma vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense 45 em 5º, o Grêmio com 6º 44, o Grêmio que vem jogando mal pra caramba desde a polêmica da coletiva com o Renato Gaúcho, do Grenal, enfim, derrota em casa para o Atlético Paranaense, goleada contra o São Paulo. Tem que ficar de olho na tabela do tricolor gaúcho se quiserem jogar a competição mais importante das Américas. Olho na tabela. E melhorar o clima, porque o negócio não está muito bom entre Alberto Guerra e Renato Gaúcho. O negócio está sério. O Atlético Mineiro, com 43 pontos, é o 7º colocado, está nessa briga para poder confirmar a sua vaga para a Libertadores. No caso, o Galo fica na briga mesmo pelos playoffs da Liberta. Fase de grupos para o Atlético pode acontecer, mas tem que melhorar bastante o time do Filipão. Tem hora que joga muito bem, Paulinho e Hulk funcionam, tem hora que não. O clássico mostrou que o Atlético poderia ter feito mais. Faltou das principais peças do Atlético algo que o Filipão vai ter que extrair ao longo dos últimos jogos do campeonato. Aí o 8º a gente tem o Fortaleza com 42 pontos. Vai para a final da Sul-Americana, foco total na final. E um time que chega com tudo para tentar o título inédito. E é claro, como eu já falei no vídeo que eu fiz do pós-jogo do Fortaleza quando foi classificado para a final. Vamos, Lion, vamos ser campeão, cara. Eu torço por vocês. Se vocês cheguem com o título aqui no Brasil, título inédito para a região Nordeste, seria um orgulho imenso. Aliás, será um orgulho imenso ter vocês sendo campeões, representando toda uma região que já teve sua chance no passado com o CSA, acabou não conseguindo. Agora é com vocês a responsabilidade. Então, ó, bora, Lion! Vamos ser campeão da Sula! Em 9º temos o Fluminense do Diniz, que está com a cabeça totalmente no dia 4 de novembro contra o Boca Juniors. A torcida argentina promove uma evasão de 100 mil torcedores no Rio de Janeiro. Uma festa imensa que se prepara no Maracanã. Então, cabeça do Diniz é Libertadores, meus amigos. Os caras estão focados na Liberta. O brasileiro, vamos ver como é que o Flu fica no restante da competição. O foco do momento é Libertadores. Em 10º lugar, o São Paulo com 38 pontos, que está mais perto de ficar fora da zona de risco. Tem que ganhar mais 2 jogos se quiser se safar de vez da zona da degola.
É um time que tem que acordar pra vida, né? Não tá no clima de férias ali, o pessoal meio ali levando na boa, mas assim, tem que tomar cuidado o São Paulo para não ficar na posição para não ficar numa posição tão desconfortável na tabela. Então, o Dorival vai ter que orientar melhor os jogadores, explicar que o fim de ano tá perto, as férias estão chegando, vocês são merecedores de descanso, foram campeões da Copa do Brasil, mas o foco ainda é o brasileiro. Faltam 2 vitórias para o time escapar de vez e ficar tranquilo, pensando na próxima temporada, que tem Libertadores, hein, torcedor? Atenção, hein? Foco na Liberta do ano que vem, hein? Rames Rodrigues, Lucas, já pensou? Rafinha, meu, São Paulo chega forte como um dos favoritos ao título da Liberta do ano que vem. Guardem o que eu tô falando, hein? Aí na 11ª posição, Cuiabá com 37 pontos. É um time que também, assim, acabei colocando na briga pela Liberta, né? Acabei falando sobre. Assim, matematicamente pode acontecer, é possível, mas vai ter que ganhar mais jogos se quiser chegar perto do pelotão de frente. Eu acho que o Cuiabá pega uma vaga na Sula, né? Vamos ver. Por enquanto a projeção é essa. Acabei me empolgando no começo do vídeo, falei de Libertadores, mas as chances existem, mas para a Sula tá maior. Vamos ver. O Dourado, que vem fazendo uma excelente campanha no campeonato, é um visitante indigesto. Um grande trabalho de Antônio Oliveira e de toda a diretoria do Cuiabá. E o Dourado vai ficando cada vez mais próximo da sua permanência para 2024 na Série A. Que assim seja, o Cuiabá merece ficar na Série A. Bons trabalhos têm que ser reconhecidos com a permanência. O Cuiabá merece, de fato, seguir jogando a Série A. Em 12º, eu acho que daí começa a zona do perigo, né? Daí começa o drama verdadeiro do campeonato. Se a gente faz o levantamento, o Inter com 35 pontos, aí tem o Bahia com 34, Cruzeiro 34, Corinthians 33, Goiás 31, aí entra na zona de rebaixamento com Vasco 30, Santos 30. Aí é uma situação bem preocupante se a gente for fazer um levantamento sério, né, dos próximos jogos que cada equipe tem aqui. Vai ter confronto direto, inclusive, desses times. Aí que o negócio fica sério, aí que a situação não fica nada boa. Assim, os times vão ter que, primeiro, levar em conta da situação grave que estão no campeonato. São equipes gigantes. Temos aqui, dos 7 que estão na briga, pelo menos 6 campeões brasileiros. Né? Tem campeão mundial envolvido aqui, campeão de Libertadores. Então, é uma situação complicadíssima, que fica para equipes gigantes aqui que já disputaram a segunda divisão. O único do bolo aqui que nunca jogou a Série B é o Santos. Seria algo trágico, um rebaixamento inédito logo após a perda no ano seguinte, após a perda do maior ídolo de todos, que é o Rei Pelé. Então, fica uma situação preocupante, né? Como eu falei, Curitiba e América já foram, acho que matematicamente já não dá mais. É só esperar o campeonato realmente seguir mais adiante para confirmar o rebaixamento mesmo. O Coritiba América, mais uma vez, na segunda divisão. E, assim, o que fica para esses times que estão no bolo do olho do furacão do Z4 é atenção e cuidado. Principalmente aqui para o Santos, acho que para o Vasco vale essa atenção, já que eles estão na zona atualmente. E a sequência não é nada fácil. Para o Corinthians, que o desempenho é pífio, é péssimo, esse time do Mano joga mal demais. Nossa, não tem criatividade, não tem nada, é uma preguiça imensa dentro de campo. Acho que o time que tá mais assim, os times que mais estão perto ali de pelo menos um alívio momentâneo, acho que é do Inter, por conta da goleada, o do Cruzeiro, que vence um clássico dificílimo contra o Atlético, o Bahia do Ceni vem se mostrando um time bem forte também, o Goiás também com o trabalho que vem sendo desenvolvido, ganhou contra o São Paulo muito bem, só que tem que ter mais atenção na hora de jogar. Acho que principalmente em casa o time acaba ficando disperso e perde pontos importantes. Então, eu acho que assim, se a gente for analisar atualmente de mais zona de risco, eu coloco 3 times. Por desempenho, tá? Acho que por jogo. Acho que o Santos, o Corinthians e o Vasco são os times que mais preocupam. O Vasco acumulou um campeonato brasileiro péssimo, fez um início horrível, né, nas mãos do Barbieri. O Ramon Dias consertou muita coisa no Vasco, hoje é um time totalmente diferente, joga um futebol pra frente, sabe o que faz com a bola, conseguiu fazer um excelente jogo contra o Flamengo, a vitória acabou não chegando, mas tem que ficar atento porque acumulou muitos jogos ruins no campeonato. E isso tá pesando agora. Se o Vasco tivesse com o Ramon Dias, acho que desde o começo, não tava passando por isso. Enfim, meus amigos, essa é a análise que eu fiz.
da 28ª rodada do Brasileiro. E aí, durante a semana teremos mais rodada de Brasileiro. Amanhã tem Champions League, hein? Fiquem atentos que vou fazer um pós-rodada de Champions aí da fase de grupos, certo? Amanhã mesmo, assim que os jogos terminarem, eu faço falando dos detalhes de cada partido. Beleza, galera? Mais rodada de Brasileiro essa semana, mais jogos pra gente poder acompanhar e vendo como é que fica essa luta pelo título brasileiro, pela Libertadores e pelo Z4. O negócio tá arriscado, não tá fácil pra ninguém. Fechou, pessoal? Agradeço você que tá assistindo. Se você não é inscrito no StádioCast, se inscreva, sua inscrição é importante para que eu traga mais conteúdos, vídeos todos os dias. Aproveita, ó, deixa o like, compartilha com seu amigo e ative as notificações para não perder as novidades. Conto com você, um forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo com mais notícias.